Salve, salve galera, Johnny MZS na área mais uma vez e para trazer um Cloud Game News com muita informação. Vamos falar sobre o novo acordo de jogos em nuvem da Microsoft. Jogos de PC da Microsoft podem chegar também ao xCloud, segundo uma reportagem do The Verge. Em alguns locais do mundo a conversão em Live Gold está bloqueada. O console de Cloud Game da Microsoft, né, possivelmente, apareceu na estante do Phil Spencer novamente. Redfall vai rodar em 30 FPS no xCloud? A Sony está contratando aí profissionais de Cloud Gaming. Será que ela vai entrar de vez no mercado de Cloud Gaming? Você vai saber novos jogos do Boosteroid, novos jogos do GeForce Now. Tem um código aí com 10% de desconto no Boosteroid. Vamos falar sobre o Ubisoft Plus também e os jogos grátis da Epic Games. Cara, eu falei que é muita informação, então fica aí e se puder deixar o like se estiver gostando do vídeo e se inscrever para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming. Então vamos lá, já começamos a semana aí, né, com o Phil Spencer fazendo um tweet aí informando que fez mais um acordo aí para trazer os jogos em nuvem aí para uma operadora do Reino Unido, né? Então ele informou o seguinte, né, a Microsoft e a EE, que é essa operadora do Reino Unido aí de telecom, né, estão expandindo nossa parceria com um compromisso de 10 anos em jogos em nuvem para trazer jogos para PC criados pela Activision Blizzard após a aquisição e Xbox para clientes EE. E aí ele fala aqui, né, expandindo nossa parceria porque eles já têm parceria com essa empresa de telecom lá, né, onde eles oferecem alguns planos com cloud game ou com um serviço aí do Xbox ou até com console. Ele falou também, né, que estamos comprometidos em trazer mais jogos para mais pessoas, independente de como eles escolhem jogar. Então é basicamente, né, parecido com os outros acordos, né, que foram feitos aí com Nvidia, com Boosteroid, só que dessa vez é uma empresa que não trabalha com cloud game, né, que não tem servidores de cloud game, né. Então isso levantou aí uma pulga atrás da orelha do pessoal. O site The Verge, né, ele trouxe a seguinte informação, né, a Microsoft está se preparando para adicionar jogos de PC ao Xbox Cloud Gaming. Então, com essa parceria, né, que o Phil Spencer anunciou, eles observaram, né, que a Microsoft fala em jogos de PC no serviço de jogos em nuvem, né, o que seria um pouco estranho, porque hoje os jogos que rodam no xCloud, né, são em uma base aí de um console Xbox Series X, né, então sempre que você abre um jogo no xCloud, é como se você estivesse abrindo um jogo dentro do Xbox Series X. E aí a gente sabe, né, que existe aí essa diferença entre um jogo de PC e um jogo do Xbox, porque nem todos os jogos que estão no PC estão no Xbox. E aí o The Verge pediu um esclarecimento para a Microsoft, né? Eles escreveram assim: pedi a Microsoft para esclarecer o tweet da parceria de Spencer, mas a empresa disse que não tem mais nada a compartilhar sobre o seu vago anúncio. Da mesma forma, perguntei à EE sobre o acordo e ela não comentou o fato de não operar seu próprio serviço de jogos em nuvem. Como parte de nossa ambição de ser o destino número 1 para os jogadores, estamos revisando naturalmente muitas novas áreas empolgantes sobre como podemos evoluir as experiências de jogos de nossos clientes com o serviço de jogos em nuvem sendo apenas uma parte disso, diz o porta-voz da EE, James Alderson. E agora a conclusão, né, do The Verge então sobre os jogos de PC. É mais provável que a Microsoft esteja se preparando para adicionar jogos de PC ao Xbox Cloud Gaming do que a EE está se preparando para lançar um serviço de jogos em nuvem rival não anunciado, mas não vimos sinais de que a Microsoft está construindo centros de dados capazes de rodar jogos de PC na nuvem. E aí só enfatizando aqui, né, então a dúvida aqui do The Verge ficou nesse ponto aqui que o Phil Spencer falou. A Microsoft e a EA estão expandindo nossa parceria com um compromisso de 10 anos em jogos em nuvem para trazer jogos para PC criados pela Activision Blizzard. Então aqui quando ele fala em jogos para PC, né, sendo que a empresa EA não tem aí um serviço de jogos em nuvem como o Boosteroid GeForce Now. Então como que esses jogos vão chegar na EA, no serviço da EA, jogos de PC, se ela não tem um serviço como o GeForce Now e possivelmente, né, pelo que o The Verge falou, não pretende lançar isso nos próximos meses, né, ou não tem planos disso acontecer. Então eles sugerem realmente que esses jogos de PC chegariam aí pelo xCloud, no caso uma nova máquina aí, né, um novo cloud game da Microsoft focado em PC e não console. Eu acho um pouco difícil disso acontecer, eu acho que é realmente uma especulação bem alta do site The Verge, mas não se sabe, né, se o Phil Spencer falou jogos de PC, né, especificou aqui jogos de PC, alguma coisa tem, de alguma forma eles vão trazer esses jogos de PC para essa operadora, né. Comenta aí o que você acha sobre isso, você acha que a Microsoft vai começar a trabalhar com jogos de PC em cloud gaming? Ainda falando sobre xCloud, né, meu amigo Pastor Xbox destacou aqui que alguns países como Argentina
Argentina e Turquia agora não tem mais a conversão de Live Gold em Game Pass, né? Eu já ensinei aqui no canal como converter Live Gold em Game Pass para você economizar muito na assinatura do Game Pass Ultimate, né? E para ter aí por um ano o xCloud por mais ou menos uns R$230. Vou deixar os cards aqui caso você queira conferir. E aí ele destacou, né, que segundo o fórum Reset Era, o Xbox removeu a possibilidade de se acumular a assinatura do Xbox Live Gold acima de 12 meses em alguns países, especificamente na Argentina e na Turquia. Mas no Brasil ainda é possível, tá? Então a gente não sabe se a Microsoft começou a bloquear em alguns países, isso pode acontecer a qualquer momento no Brasil, então quanto antes fazer, melhor, né? Ainda no perfil do Pastor Xbox traz grandes novidades aí no Twitter. Ele também trouxe aí um print, né, da prateleira, né, da estante do Phil Spencer, aonde ele coloca, o Phil Spencer, né, coloca vários itens, né, e o pessoal fica sempre de olho quando ele solta um vídeo. E aí dando um zoom, né, você vê aqui embaixo, né, um console que não é um Xbox Series S, né, não, com certeza não é um Xbox Series S e possivelmente, né, aquele projeto Keystone, né, que seria possivelmente um console para cloud gaming. Ele tá aí na prateleira. É estranho ele ainda estar aí, né, se a Microsoft há um tempo atrás falou que esse projeto teria sido pausado, né, que não seria continuado no momento, mas talvez também possa indicar aí que eles estão retomando esse projeto e que o console de cloud game esteja mais próximo de sair. Agora falando do Redfall, né, o perfil oficial aqui do Redfall soltou uma nota, né, informando que Redfall está sendo lançado apenas nos consoles Xbox com o modo Quality, né, que é o modo qualidade 4K 30 FPS no Xbox Series X e 1440 pixels 30 FPS no Xbox Series S. Para quem joga no cloud game, essa informação é importante. Por quê? Porque como eu falei, né, o xCloud ele roda no Xbox Series X, né, numa base aí na nuvem de um Xbox Series X, e por isso, né, você vai jogar em nuvem aí no máximo a 30 FPS. E esse tweet aqui causou uma polêmica gigantesca, né, muitas pessoas reclamando então que em pleno 2023, né, um jogo de nova geração aí saindo em 30 FPS. O pessoal tá maluco por causa disso. Eu concordo, né, eu acho que nem deveria ter... Ai, vagabundo! O gato simplesmente pulou aqui, cara, quase me arranhou. Eu concordo, né? Eu acho que, né, se você compra, por exemplo, um console caro de nova geração, né, 3 anos depois, praticamente, é um jogo lançamento aí da Microsoft e tá saindo aí a 30 FPS. Mas enfim, né? Então o pessoal do cloud aí vai rodar em 30 FPS, possivelmente aí quando eles lançarem, né? Eles informaram aqui que o modo desempenho de 60 FPS será adicionado por meio de uma atualização do jogo e uma data posterior, né? Ainda não informado. Então possivelmente quando for lançado esse modo 60 FPS em cloud, você também vai conseguir jogar a 60 FPS. E agora falando sobre a Sony, né? Cloud Gaming da Sony, mais uma vez o site The Verge que trouxe uma informação interessante, né? Então eles publicaram aqui que a Sony está se preparando para um novo impulso de jogos em nuvem e meio a rumores de um portátil PlayStation, né? Então essa semana ou semana passada teve rumores aí de um console portátil que rodaria somente o Remote Play, né? Que você obrigatoriamente teria que ter um PlayStation 5 para rodar. E com essa informação que talvez agora faça mais sentido existir um console desse, porque aí rodaria em nuvem, né, os jogos do PlayStation. Então eles descobriram isso, né, que a Sony pode estar trabalhando aí em cloud game, né, em serviço de cloud gaming. Destacaram aqui, né, que a Sony está contratando 22 cargos relacionados à tecnologia de jogos em nuvem, incluindo uma pessoa cujo trabalho será literalmente desenvolver e entregar a visão estratégica para streaming de jogos em nuvem no PlayStation. A vaga diz o seguinte, né? Você é inovador no espaço de produtos em streaming de nuvem? Então você provavelmente concorda que o cloud gaming está a caminho de se tornar uma parte importante da indústria de jogos, diz parte do anúncio de emprego da Sony para o diretor de gerenciamento de produtos para cloud gaming. Cara, você não vai deixar eu falar não, meu? Enfim, então basicamente, né, com essas vagas de empregos anunciadas pela Sony, então eles estariam aí realmente tentando aprimorar o seu serviço, né, porque hoje eles têm aí o PlayStation Now, mas que também funciona somente no próprio console, né? Não existe aí um serviço amplo como o xCloud que você pode jogar aí no seu celular Android, iOS, PC fraco, sem ter um console especificamente. Então possivelmente eles estejam trabalhando nisso. Comenta aí o que você achou
disso. E o Boosteroid trouxe novos jogos essa semana, então na descrição e nos comentários você encontra aí o nosso link, né, do site Cloud Games BR e aqui os jogos que chegaram. Então os jogos da franquia Asterix e Obelix, né, estão no serviço, né, 4 jogos aí chegaram, né, pela Steam. O jogo Endling, Chicken Policy e Dredge e também o jogo Smaland. O link do Boosteroid pra você se cadastrar lá tá aí na descrição e nos comentários. Eles também trouxeram, e eu atualizei aqui no nosso site, um update no aplicativo do PC, né, corrigindo alguns bugs, né, por exemplo, que causava distorção no som do teste do microfone, fazia com que novos logins não fossem lembrados se a opção lembrar de mim fosse usada antes. Corrigiu também um bug que impedia a exibição de janela de notificação do tempo limite quando o usuário estava inativo, um bug que poderia impedir que o som fosse transmitido para o dispositivo de reprodução selecionada, outro bug com falha na inicialização de alguns microfones, e melhorou ligeiramente o procedimento para encontrar o data center mais próximo no início da sessão. Esses bugs aqui foram corrigidos no aplicativo, né, do Windows, macOS e Linux, e inclusive a partir de hoje, né, 13/4. Ainda falando sobre o Boosteroid, né, depois dessa atualização, hoje, né, mais especificamente, chegou também o jogo Dying Light, que ele tava grátis na Epic Games semana passada e agora tá disponível aí pela Epic Games no Boosteroid. Então se você resgatou ele, você consegue jogar ele pelo Boosteroid. Além disso, também eu destaquei lá no Twitter, né, que o código Battle Royale 10, né, tá disponível lá para você usar no Boosteroid, né, com 10% de desconto. Eu não sei por quanto tempo vale esse código, né, o pessoal me informou no grupo do WhatsApp. Usa esse código para assinar o serviço. Só para mostrar para vocês aqui então, né, tô no site do Boosteroid, clicando em Subscribe and Play, e aí colocando o código aqui, Battle Royale 10, então tá com desconto aqui, né, ainda tá valendo esse desconto de 10%, beleza? Bom, a Microsoft anunciou, né, uma parceria com a Ubisoft para trazer aí o serviço do Ubisoft Plus ao Xbox, né, então eu só vou destacar aqui que o serviço foi lançado hoje, né, porém eu pesquisei aqui no Brasil e não encontrei essa página, né, eu só encontrei uma página aqui do Ubisoft Plus nos Estados Unidos, e aqui eles destacaram também os jogos que estarão disponíveis. Mas eu só tô trazendo aqui porque para vocês saberem, né, o pessoal vai perguntar, e Ubisoft Plus não está disponível no cloud, né, no cloud gaming, e não tá dentro da assinatura do Game Pass Ultimate. É por fora uma outra assinatura que custa R$ 59,99, inclusive bem caro por sinal. Inclusive lá nos Estados Unidos, né, eles anunciam aqui o Ubisoft Plus Multi-Access, jogue da maneira que você quiser no PC e no cloud. Aí tem um asterisco aqui no cloud, né, restrições territoriais e termos e condições aplicados. Em uma outra página que agora eu não sei aonde que eu vi isso, eu tinha visto que era o cloud, seria o cloud do Amazon Luna, né, porque a gente sabe que jogos da Ubisoft estão disponíveis no Amazon Luna, inclusive os comprados no Ubisoft Connect. Então eu não sei se essa parceria aqui com o Xbox envolve cloud game ou não, aparentemente não, e o cloud game é pelo Amazon Luna nos países que ele é atendido, que não é o caso do Brasil. Se você souber de uma coisa diferente, me fala aí, né, mas a princípio, pelo que eu pesquisei rapidamente, foi isso, né, eu cheguei do trabalho agora, então não deu tempo de olhar a fundo esse assunto. E sem contar, né, que não existe aí, pelo menos eu não encontrei uma página brasileira do Ubisoft Plus Multi-Access, tá? Bom, e vamos para os jogos grátis da Epic Games, né? Então essa semana, hoje, chegou aí o jogo Mordal na Epic Games para você resgatar, e o jogo Second Extinction. Esses dois jogos estão disponíveis hoje no GeForce Now para você jogar em nuvem. O Mordal chegou hoje, inclusive, ao GeForce Now. O Mordal, inclusive, tem uma versão da Steam lá no Boosteroid, mas infelizmente, por enquanto, não tem a versão da Epic Games. Então você vai poder jogar aí no GeForce Now esses dois jogos, e na semana que vem a Epic Games vai liberar aí mais dois jogos, que é o Beyond Blue e Never Alone. Nenhum dos dois jogos nesse momento está em nenhum serviço de cloud gaming por enquanto, né? Então, aproveitando aí, falando sobre o GeForce Now, né, o link do nosso site tá aí, cloudgamesbr.com. Todos os jogos desse mês estão disponíveis aí no site para você dar uma conferida, tanto os que chegaram e os que vão chegar aqui, né, jogos chegando até o final de abril, mas os jogos que chegaram hoje, né, 13/4, é o Mordal, que eu acabei de falar, né, grátis da Epic Games, você vai poder jogar em nuvem aí no GeForce Now. Os outros jogos aqui todos já tinham sido prometidos aí no começo do mês e estão chegando agora. Então é o The Exit, 11/11, Memories Retold, Kingverse, Get Even e Little Nightmares 1 e 2, né, os dois disponíveis aí também no GeForce Now. Novidade interessante também chegando aqui. Além disso, o GeForce Now também anunciou aí que alguns modelos de TV LG
2023 agora vão rodar o GeForce Now em 4K, apenas, né, no plano do GeForce Now americano, né, o GeForce Now da Nvidia em si. Então, para quem tiver o plano, né, para quem mora nos Estados Unidos ou assinou aí o plano do americano, mais especificamente aí o plano Ultimate, né, vai poder jogar em 4K nas TVs LG modelo 2023 selecionadas. Eu ia fazer um artigo no nosso blog lá sobre isso, né, mas como a LG tá atualizando constantemente a lista de modelos, né, eu deixei no Twitter aqui o link do site oficial da LG com todos os modelos disponíveis, né, com 4K, resolução 4K aqui, né, streaming 4K, e todos esses modelos, se você tiver um desses modelos aqui, você vai conseguir jogar em 4K, desde que tenha o plano dos Estados Unidos, do GeForce Now. E aqui os outros modelos também compatíveis com o GeForce Now, tanto das TVs 2020, 21, 22, enfim. Então eu espero que vocês tenham gostado, foi muita informação mesmo, deixa o like, tamo junto, valeu e até a próxima.